Gênesis, capítulo 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou, porque deu à luz Caim. Ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim, e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar, e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não consigo aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho e sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. O nascimento de Sete. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ele deu à luz outro filho, chamou-o de Sete. Pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5. Os descendentes de Adão. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou
e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou-o de Noé, pois disse: que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Corrupção da raça humana. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. A história de Noé. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: Decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você, para que os mantenham com vida. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Gênesis capítulo 7. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: Entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea de cada espécie de animal puro, e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca, junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros, acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia na terra firme morreu.
Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram, e as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias.